Nesta videoaula, falarei sobre analiticidade e condições de Cauchy-Riemann. F é dita analítica em Z0 se F for diferenciável em Z0 e em todo ponto de alguma vizinhança de Z0. Está aqui o Z0 e a vizinhança de Z0. Então, a vizinhança de Z0 é um disco aberto centrado em Z0. F é analítica em Z0, sendo Z0 pertencente ao domínio de F, se F é diferenciável para todo ponto Z dentro de um disco aberto de centro Z0 para algum raio R. Então, existe uma diferença entre ser diferenciável e a função ser analítica. Analiticidade é uma propriedade de vizinhança, isto é uma propriedade definida em um conjunto aberto, enquanto que diferenciabilidade é um conceito analisado em um ponto. Então, quando eu digo que F é diferenciável em Z0, existe derivada em Z0. Quando eu digo que F é analítica em Z0, existe derivada em Z0 e em todos os pontos de alguma vizinhança de Z0. Bom, se F é analítica em Z0, implica que F é diferenciável em Z0. Mas, se F é diferenciável em Z0, não implica que F é analítica em Z0, pois, se F é diferenciável em Z0, apenas posso dizer que existe derivada em Z0. Definição. Se F é analítica em todos os pontos de um domínio D, dizemos que F é analítica em D. Lembrando que domínio aqui, para nós, é uma região aberta e conexa. Região conexa é quando considero quaisquer dois pontos na região e posso interligar esses dois pontos por uma linha poligonal. Dois resultados aqui, dois teoremas. Se F é diferenciável em Z0, implica que F é contínua em Z0. Esta é uma propriedade que vale também quando a função é real de uma variável real. A recíproca desse teorema não vale. A função 2x mais 5y, onde u é 2x e v é 5y, tanto u quanto v são funções contínuas em todo o plano. Portanto, a função f ela é contínua para todo z complexo. Por outro lado, esta função, como vimos em outra videoaula, esta função não existe derivada em nenhum ponto do plano complexo, ou seja, é uma função não diferenciável. Um outro resultado, parecido com o primeiro, é que se f é analítica no domínio D, então f é contínua em D. Então, lembra que se f é analítica em um domínio D, quer dizer que a função é diferenciável em todos os pontos deste domínio. Então, vai implicar que f é contínua em todos os pontos deste domínio. Funções inteiras são funções analíticas para todo ponto z no plano complexo. Por exemplo, a função polinomial, como está aqui, onde os coeficientes são complexos, é uma função inteira, ou seja, diferenciável em todos os pontos do plano complexo. A função racional P sobre Q, onde P e Q são funções polinomiais, é dita analítica em qualquer domínio, desde que o denominador, no caso aqui Q, seja diferente de zero. Por exemplo, a função 2z mais 3 sobre z, que multiplica z2 mais 1, é analítica em todo o plano complexo, exceto em z igual a zero e z igual a mais ou menos i. Um ponto z onde f não é analítica é denominado ponto singular de f. Então, nos casos dos pontos da função acima, 0 e mais ou menos i, são pontos singulares de f. Neste caso, são pontos onde a função não está definida.
Definições. Se f e g são analíticas no domínio D, então a soma, a diferença, o produto são analíticas em D. Já a divisão, f sobre g, é analítica em D, desde que g de z seja diferente de zero no domínio. A regra de L'Hopital, assim como vale lá para funções reais de uma variável real, vale esta regra, em que f e g são analíticas em Z0. Claro que lá no caso de funções reais de uma variável real, a gente diz f e g diferenciável em Z0. No caso aqui é analíticas. Então, f e g analíticas em Z0, em que tanto f quanto g zera em Z0, ou seja, o f de Z0 e o g de Z0 é igual a zero, ou seja, dá uma indeterminação, 0 sobre 0. Se a derivada de g em Z0 for diferente de zero, então podemos aplicar esta regra. Então, o limite de f sobre g quando z tende a zero, em que a derivada de g seja diferente de zero, o resultado desse limite é f' de Z0 dividido por g' de Z0. Essas condições aqui são condições necessárias para que ocorra a diferenciabilidade. Tá? No nosso estudo aqui de funções complexas, de uma variável complexa, é o resultado mais importante que temos, pois usaremos o fato da função satisfazer as condições de Cauchy-Riemann. Isso vai implicar em outros resultados quando vocês estudarem integração. Então, o teorema aqui diz o quê? Que se f igual a u mais iv é diferenciável em Z0, então valem duas equações em Z0. Ou podemos dizer que valem duas condições, chamadas condições de Cauchy-Riemann. A primeira, derivada de u com relação a x é igual a v, derivada de v com relação a y. E a segunda condição, derivada de u com relação a y é igual a menos a derivada de v com relação a x. Nós vamos demonstrar esse teorema. A nossa hipótese é que f é diferenciável em Z0. Lembrando que, se f é diferenciável em Z0, então podemos escrever a derivada de f em termos de limite. Então, é o limite quando ΔZ tende a zero, de f de Z0 mais ΔZ menos f de Z0 sobre ΔZ. Então, eu sei que, por hipótese, essa derivada existe em qualquer direção. Então, se em qualquer direção essa derivada existe, esse limite existe, por dois caminhos específicos, continua valendo. Então, a gente sabe que essa derivada existe. Então, por qualquer caminho, fazendo ΔZ tendendo a zero, isso aqui existe. E vamos considerar dois caminhos específicos. A gente vai abordar daqui a pouco. Primeiro, nós vamos determinar aqui quem é o f de Z0 mais ΔZ. Quando eu digo Z0 mais ΔZ, significa que em Z0, que é x0 mais y0, vai ocorrer um incremento em ΔZ, ou seja, um incremento na direção x, que é Δx, e um incremento em ΔY. Então, quando eu digo f de Z0 mais ΔZ, então é f de x0 mais Δx mais y0 mais ΔY. Ou seja, um incremento em x e em y. Bom, mas a nossa função f é u mais iv. Então, aqui em x eu vou ter x0 mais Δx, e aqui em y0 mais ΔY. Isso tanto para a função u quanto para a função v. Bom, aí eu tenho que fazer a diferença. F de 0 mais ΔZ menos f de Z0.
O que é o f de z0? É o u de x0, y0 mais i v de x0, y0. Então eu faço essa diferença aí. Bom, aí o que eu fiz? Eu juntei a parte real aqui do incremento em u, juntei com u de x0, y0, fazendo a diferença. E aqui o incremento aqui em v, que ocorreu aqui em x e y, eu fiz a diferença de v de x0, y0. Então esse aí é o nosso numerador aqui no limite. Tá? Aí eu vou considerar duas direções. Uma, ΔX tender a zero e fazer o ΔY igual a zero. E a outra eu vou fazer o ΔY tender a zero e fazer o ΔX igual a zero. Então são dois caminhos que eu vou percorrer. Lembrando que a nossa hipótese é que esse limite existe. Então esse é o primeiro caminho. Então faço aqui o ΔY igual a zero. Então eu vou ter u de x0 mais ΔX, y0, menos u de x0, y0, mais i v de x0 mais ΔX, menos v de x0, y0, sobre ΔX, fazendo ΔX tendendo a zero. Bom, mas isso aqui eu posso considerar, ó, essa parte que envolve u, esse delta aqui de u sobre ΔX, vai ser o que? A derivada parcial de u com relação a x. E aqui vai ficar aí vai ficar o ΔV sobre ΔX, ou seja, a derivada parcial de v com relação a x. Então, derivada de u com relação a x mais i, derivada parcial de v com relação a x. Lembrando que a gente quer determinar as condições de Cauchy-Riemann. Bom, agora nós vamos considerar o segundo caminho. Segundo caminho, faço ΔX igual a zero aqui. ΔX igual a zero, ΔX igual a zero. Então, fazendo ΔX igual a zero, eu vou ficar com esse ΔU, esse ΔV sobre I ΔY. Lembrando que o nosso ΔZ é ΔX mais I ΔY. Então, aqui vai ficar ΔU sobre I ΔY, então vai aparecer 1 sobre I. Esse 1 sobre I eu vou substituir por menos I. E a segunda parte, que é ΔV ΔY, vai simplificar o I. Então eu vou ficar com menos I, derivada parcial de U com relação a Y, mais derivada parcial de V com relação a Y. Então aqui eu separei, tá? Ó, menos I, derivada parcial de U com relação a Y, mais derivada parcial de V com relação a Y. Bom, agora eu vou igualar os dois resultados. Esse aqui representa o primeiro limite no primeiro caminho, e esse aqui é o limite no segundo caminho. Então eu posso igualar. du dx é igual a dv dy, porque é a mesma derivada, e dv dx é igual a menos derivada de u com relação a y, ou du dy igual a menos derivada de v com relação a x. Então essas aqui são as chamadas equações de Cauchy-Riemann. Bom, normalmente a gente usa esse teorema, que a hipótese do teorema diz que se f é diferenciável em z0, então vale as condições de Cauchy-Riemann no ponto. Normalmente a gente usa a negação desse teorema, ou seja, se não valem as condições de Cauchy-Riemann em z0, então f não é diferenciável em z0. Por exemplo, a função que a gente tinha estudado na outra aula, que é 2x mais 5y, onde u é 2x e v é 5y, se você derivar u com relação a x dá 2, se você derivar o v com relação a y, dá 5. Então veja que a primeira condição já vai falhar, qualquer que seja x e y. Então f não é diferenciável para todo z complexo. Então essa aí é uma função que ela é contínua para todos os pontos,
do plano. Por outro lado, é uma função que ela não é diferenciável em nenhum ponto. Lembrando aqui que quando eu faço a negação do teorema e quero verificar que as condições de Cauchy-Riemann não valem, tá? Se uma não valer, não precisa analisar a outra, tá? Basta que uma falha, por isso que aqui eu botei o ou, para que a função não seja diferenciável em Z0. Vamos considerar aqui uma outra função, que é e elevado a conjugado de z. Queremos também mostrar que não é diferenciável para todo z complexo. O que é e elevado a conjugado de z? É e elevado a x menos y. Ou seja, e elevado a x cosseno de menos y mais i seno de menos y. Cosseno de menos y igual a cosseno de y. E seno de menos y é menos seno de y. Então, fica aqui com a parte real e a parte imaginária. E aí eu derivo u com relação a x, v com relação a y. Bom, esses dois são iguais se 2 que multiplica e na x cosseno y igual a zero. Tá? Então, eu igualei esse com esse. Então, e na x cosseno y igual a menos e na x cosseno y. E aí, cheguei nessa equação. 2e na x, cosseno y igual a zero. Bom, a função e na x, para x real, esta função ela é maior que zero, estritamente maior que zero. Tá? Diferente de zero. Portanto, o cosseno y obrigatoriamente é igual a zero. Portanto, o y é da forma mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 3π sobre 2, e assim por diante. Ou seja, ela é da forma, é um número ímpar, vezes π, dividido por 2. Ok? Então, analisei aqui a primeira condição. Agora eu vou analisar a segunda condição. Portanto, por enquanto a gente não chegou em nada, né? Então, vamos calcular aqui a outra. Ó. Derivada de u com relação a y. Derivo, então, cosseno de y, que vai dar menos seno de y. E aqui eu derivo v com relação a x, que vai dar a mesma função. Ok? Bom, então, derivada de u com relação a y igual a menos a derivada de v com relação a x. Isso vai ocorrer se duas vezes e na x, seno de y, igual a zero. E elevado a x é uma função diferente de zero para todo x, portanto, então, seno de y igual a zero. Bom, quando que isso vai ocorrer? Quando y é da forma mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π, e assim por diante. Bom, então, a gente quer verificar que a função e elevado a conjugado de z não é diferenciável. Então, observe o seguinte, que a parte imaginária de z, que é y, não existe um y tal que o seno de y seja igual a zero e o cosseno desse mesmo y aí seja igual a zero. Porque o outro y que a gente achou na resolução anterior não é dessa forma. Então, não existe um y que satisfaça as duas equações, as duas condições de Cauchy-Riemann. Logo, a função f não é diferenciável para todo z complexo.